Bom dia, irmãos queridos, nesse sábado, dia 2 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 34 a 36. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados pela comida, pela bebida. Essa leitura nos ajuda a concluir bem o velho ano litúrgico e a pular dentro do novo, correndo ao encontro do Natal. O segredo para viver bem a vida é esse: ficai atentos e orai sem cessar, a todo momento, para terdes força. Dessa forma, poderemos ficar em pé diante do Filho do Homem. O segredo para ficar em pé, bem acordados e atentos, sem cair, é orar a todo momento, viver numa atitude de oração, em constante comunhão com Deus, repetindo sempre algumas frases do Evangelho com a nossa boca e com o nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e este dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje vamos refletir com a ajuda de uma homilia do cardeal de Rio de Janeiro, cardeal Rani, que conhecemos pessoalmente e nos acolheu em Belém do Pará quando abrimos a nossa casa. O que ele escreve nos ajuda muito a começar esse tempo de advento. Assim ele fala: O advento tem uma dinâmica própria que nos faz esperar o Senhor que virá no final dos tempos, e na última semana deste tempo nos prepara para a celebração daquele que veio e que nós comemoramos no Natal. Isso tudo nos faz pensar que um dia o Senhor virá em sua glória para levar à plenitude sua obra de salvação. Ele veio, ele virá, ele vem. E é este tempo presente que nos insere no contexto do advento. É um tempo de vigilância, de súplica, de alegre esperança no Senhor, que veio em Belém, vem no mistério celebrado no Natal. Virá no final dos tempos e vem a cada dia nos grandes e pequenos momentos, nos sorrisos e nas lágrimas. A liturgia nos ajuda a viver bem este tempo, com símbolos próprios desta época. A cor roxa, que significa sobriedade e vigilância. O Glória, que não será rezado na missa, para recordar que estamos nos preparando para cantá-lo a plenos pulmões no Natal. A ornamentação sóbria da igreja. A coroa do advento, cujas velas serão acesas durante os 4 domingos. As leituras e cânticos próprios, sempre pedindo a graça da vinda do Senhor. A memória dos personagens que nos ensinam a esperar o Messias: Isaías, João Batista, Isabel e Zacarias, José e, sobretudo, a Virgem Maria. Nesse tempo, cuidemos de meditar mais na Palavra de Deus, tanto nas leituras da missa diária, quanto no livro do profeta Isaías. Procuremos também o sacramento da confissão.
Neste Evangelho de Lucas, o Senhor nos recorda a necessidade da vigilância. Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E este dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Aquele cuja vinda celebraremos no Natal, cuja vinda esperamos no final dos tempos e que vem a nós constantemente. Somente numa atitude de oração e vigilância, de sobriedade e de expectativa amorosa é que poderemos reconhecê-lo e acolhê-lo. É nossa atitude agora que determinará nossa sorte quando ele vier no final dos tempos. Com uma linguagem impressionante e simbólica, Jesus quer nos dizer, hoje, que sua manifestação final vai co-envolver todas as coisas, a criação toda, a história toda e cada um de nós. Ninguém escapará do Deus de Jesus Cristo. Tudo será passado a limpo pelo Filho do Homem glorioso. Verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Esta vinda será discriminatória, pois discriminará bons e maus. Será manifestação da salvação para quem o acolheu, e será perdição para quem o rejeitou. Daí a advertência séria, o apelo quase que dramático que Jesus nos faz. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai a cabeça, porque a vossa libertação se aproxima. Ficai atentos para terdes força de escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Os sinais que o Senhor nos dá acontecem sempre, em cada geração, como um convite insistente à vigilância. É preciso que compreendamos que este dia final que o Senhor nos prepara, dia da sua vinda, da sua manifestação, da sua aparição, será dia de salvação. Eis que virão dias em que farei cumprir as promessas de bens futuros. Naqueles dias farei brotar de Davi a semente da justiça. E Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Deus nunca pensou o mal para nós, mas é necessário que nos abramos para o bem que o Senhor nos prepara. Este bem é aquele que veio em Belém, que nos vem em cada Eucaristia e que nos virá no final de tudo. Este é o nome com que será chamado, Senhor, nossa justiça. Este bem é Jesus Salvador. Por isso mesmo, na segunda leitura desta missa, o apóstolo nos convida a buscar a santidade aos olhos de Deus, nosso Pai, preparando-nos para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, e nos pede insistentemente que façamos progressos ainda maiores. Portanto, ficai atentos aos sinais e orai a todo momento. Depois desta reflexão, vamos ler de novo esse Evangelho, tentando entender o que Jesus quer nos dizer para viver bem esse advento. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e este dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem.
Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais falam ao nosso coração. Chegou o momento de escolher o nosso propósito que nos ajude a entrar no clima do advento com todas as nossas forças, na oração e na vigilância. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática esse nosso propósito de hoje. Ficai atentos. Paz e alegria a todos. Orai sem cessar. Paz e alegria a todos. Chegar o dia escolhido por Deus, se abrirão as cortinas que revestem o céu, e num cortejo de luz do alto os anjos virão até nós, revestidos de sol, unidos numa só voz. Que a terra será tomada por grande luz, e os olhos dos homens se abrirão para ver se cumprir a promessa, a palavra que um dia se ouviu, que o Senhor voltaria no
dia final. E banhado de luz vem o Filho do Homem, descerá até nós, pisará nosso chão sofrido, julgará o coração da humanidade com misericórdia. Eis que trago nas mãos este recado de Deus. Prepara o teu coração, apressa-te em voltar. Não sabemos o dia, é preciso vigiar e orar. Só temos uma certeza: Jesus voltará.